bem com vocês, queridos alunos? Vamos começar agora a nossa aula de literatura. Sim, literatura. Ela, a arte das palavras. E literatura vem de litera, que significa letra em latim. Vamos começar agora com os girassóis de Van Gogh. A tela representa 12 girassóis plantados numa jarra. E quem pintou essa tela linda, significativa, maravilhosa, pintada num amarelo intenso, uma das cores favoritas de Van Gogh quando ele estava feliz? Ele, Van Gogh. Mas afinal de contas, nós temos os girassóis de Van Gogh e Manuel de Barros. Vamos entender tudo isso? Os objetivos da nossa aula é analisar a tela Os Girassóis do pintor Van Gogh, analisar de forma literária o poema Os Girassóis de Van Gogh de Manuel de Barros e perceber a intertextualidade entre a tela Os Girassóis e o poema de Manuel de Barros. Vamos entender o que é a intertextualidade e o que a tela Os Girassóis de Van Gogh tem a ver com o poema do modernista Manuel de Barros. Os Girassóis de Van Gogh. Percebam que nós temos um poema tecido, feito por Manuel de Barros. Hoje eu vi soldados cantando por estradas de sangue, frescura de manhãs em olhos de crianças, mulheres mastigando as esperanças mortas. Hoje eu vi homens ao crepúsculo, recebendo o amor no peito. Hoje eu vi homens recebendo a guerra, recebendo o pranto como balas no peito. E como a dor me abaixasse a cabeça, eu vi os girassóis ardentes de Van Gogh. Percebam que ao final do texto o eu lírico nos traz: e como a dor me abaixasse a cabeça, eu vi os girassóis ardentes de Van Gogh. Vamos saber um pouquinho sobre a vida do Manuel de Barros, a biografia do autor. Manuel de Barros, Manuel Venceslau Leite Barros, nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, dia 19 de dezembro de 1916. Escritor modernista, formou-se em Direito no Rio de Janeiro. Embora desde pequeno escrevesse poemas, foi em 1937 que Manuel publicou sua primeira obra, Poemas Concebidos Sem Pecado. Análise literária. Características do modernismo imbuídas no poema. O modernismo foi uma escola literária que quebra os padrões academicistas, os padrões parnasianos, acadêmicos. Ele inova na escrita, ele inova nas ideias, tem ideias libertárias e engajadas sociais. Nós percebemos claramente que o poema traz um cenário de guerra, um cenário bélico. Ele traz o lírico quando ele dialoga com a obra Os Girassóis, mas também ele traz a dor, o sofrimento, o pesar, o caos social, humanitário, o choro, a tristeza que as guerras, elas encerram. Então, essas características engajadas sociais, libertárias, onde há essa quebra do romance, do lirismo, daquela coisa bonitinha. O modernismo, ele quebra, porque ele inova justamente aí. Estilística. Estilística é a parte da gramática que estuda as figuras de linguagem, aquelas figuras, metáfora, comparação,
prosopopeia, onomatopeia, hipérbole, eufemismo. Então, é quase impossível poemas não serem permeados, imbuídos de figuras de linguagem. Vamos voltar um pouquinho lá no texto para nós percebermos isso? Hoje eu vi soldados cantando por estradas de sangue. Percebam aí, estradas de sangue. Há um efeito quando há essa característica nas estradas de sangue, estradas vermelhas. Sangue, o sangue dos soldados, o sangue das pessoas. Nós temos aí uma metáfora. Frescura de manhãs em olhos de crianças. Mais metáforas. Mulheres mastigando as esperanças mortas. Temos aí a metáfora, temos aí também a prosopopeia, quando há uma característica animada a algo inanimado. E como a dor me abaixasse a cabeça, eu vi os girassóis ardentes de Van Gogh. Mais uma prosopopeia aí, quando eu lírico nos traz. E como a dor me abaixasse a cabeça, temos uma comparação, eu vi os girassóis ardentes, os girassóis que queimam, nos remetendo aí às explosões, a esse cenário bélico da guerra. E há uma característica animada a algo que é inanimado, inserido no vocábulo, os girassóis que são ardentes. Intertextualidade, tela e poema. Afinal, o que é a intertextualidade? Esse prefixo inter quer dizer dentro, ou seja, há um diálogo interno entre tela e entre poema. Nós temos uma intertextualidade, um diálogo fortíssimo entre a tela Os Girassóis de Van Gogh e o poema de Manuel de Barros. Tipos de intertextualidade. Lembra que eu falei para vocês que a intertextualidade, quer dizer dentro, quer dizer entre. Então, há aí um diálogo entre uma coisa e outra. Nós temos a epígrafe, que é uma citação. Normalmente as epígrafes, elas iniciam textos dissertativos a uma citação. Há uma citação como tópico frasal, unidade central na qual o parágrafo vai se desenvolver. Logo em seguida, o autor do texto, o autor da dissertação, o autor do texto, ele faz uma referência aí ao autor da citação e ele introduz o assunto através daquela epígrafe. Nós temos o pastiche. O pastiche é como se fosse uma imitação. É quando um autor ele se vale de uma outra obra, uma imagem, uma escultura, uma música, uma tela, para ilustrar a sua própria obra. Não é uma imitação. Ele se vale da intertextualidade, mas uma intertextualidade denominada pastiche, que é aí uma quase imitação. Ele usa uma determinada obra. Percebam que o Manuel de Barros, ele utilizou o quadro Girassóis. Ele traz o quadro Os Girassóis de Van Gogh para dentro do poema feito por ele, do poema que vai falar sobre os girassóis de Van Gogh, mas só que de uma maneira ali inserida num quadro engajado social dentro de um cenário de guerra. Então ele usa o pastiche. E aí nós temos a citação, que é quando o autor ele vai se utilizar de um filósofo, ele vai se utilizar de um poeta, ele vai utilizar aquela citação como um argumento de autoridade. Ele vai convidar aquela autoridade, seja filósofo, seja poeta, sociólogo, valendo-se
de uma citação feita pelo mesmo. Depois nós temos a paráfrase, que é como se fosse a reescrita do texto. Ele vai reescrever o texto utilizando nuances de um outro texto. Diferenças entre intertextualidade e plágio. Sim, as duas são bem diferentes. O Manuel de Barros, ele se valeu da intertextualidade. Em momento nenhum, ele plagiou o texto, porque é um texto, a imagem de Van Gogh, mas ele trouxe aquela imagem para dentro do seu texto, dialogando com a mesma. Crítica social, política e econômica, presentes no texto de Manuel de Barros. Vamos voltar ao texto? Os Girassóis de Van Gogh. Hoje eu vi soldados cantando por estradas de sangue, frescura de manhãs em olhos de crianças, mulheres mastigando as esperanças mortas. Dentro aqui da primeira estrofe, nós já percebemos o quê? Percebemos uma lírica de guerra, um cenário bélico, um cenário catastrófico, com todas as dores, o caos, os dissabores que a guerra traz, que a guerra encerra. O eu lírico de Manuel de Barros, ele está nos trazendo aí um cenário da Segunda Guerra Mundial. Hoje eu vi homens ao crepúsculo recebendo o amor no peito. Hoje eu vi homens recebendo a guerra, recebendo pranto como balas no peito. Olhem só que forte, não tem realmente outra interpretação, senão a interpretação que faz uma referência aí à Segunda Guerra Mundial, a todo o caos, a todo o sofrimento. Os homens, eles estão o quê? Ao crepúsculo, à finalização do dia, à sombra, recebendo o amor no peito. Hoje eu vi homens recebendo a guerra, recebendo o pranto, o choro, como balas no peito. E como a dor me abaixasse a cabeça, eu vi os girassóis ardentes de Van Gogh. E dentro desse cenário, dentro desse caos, dentro dessa lírica bélica, dessa lírica de guerra, ele traz os girassóis de Van Gogh. Os girassóis de Van Gogh que são marcados por um amarelo intenso, por um amarelo mágico. E ele associa esses girassóis até mesmo às explosões, às bombas. Eu vi os girassóis ardentes de Van Gogh. Ele consegue ainda, dentro do caos humanitário, do caos social, do caos econômico, ele consegue ainda trazer esse lirismo, trazer essa nuance lírica através da imagem, através dos 12 girassóis de Van Gogh. Ele consegue internalizar, introjetar a belíssima obra de Van Gogh dentro do texto. Isso é intertextualidade. Isso é um exemplo claro de pastiche. Lembra, o pastiche não é uma imitação, mas é quando o autor ele traz, ele convida uma obra, uma escultura, uma canção para fazer parte ali do que ele escreveu, do que ele compôs. Então nós temos aqui uma obra de arte dialogando com outra obra de arte. Nós temos uma obra de Manuel de Barros altamente engajada social, que nos traz um cenário bélico, nos traz uma lírica de guerra aí, trazendo os horrores da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. E eu deixo com vocês uma linda citação, uma significativa citação de Manuel de Barros. Quando as aves
falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Quando as aves falam com as pedras, percebam, sintam isso no coração. Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando, é de sensibilidade, é de lirismo, é de função poética. Manuel de Barros. E você na TV. Vejam bem, que linda obra de arte, Noite Estrelada, de Van Gogh. Falamos de Van Gogh, falamos de Os Girassóis dele, de Van Gogh. E temos A Noite Estrelada dele, Van Gogh. Sabem o que vocês vão fazer? Vocês vão observar, fazer a leitura de imagem desse belo quadro e vão criar um texto. E através de um exercício de intertextualidade, vão escrever um poema trazendo A Noite Estrelada de Van Gogh para dentro do texto que vocês tecerem. Topam o desafio? Façam um texto utilizando as técnicas, os tipos de intertextualidade que eu falei, ou a intertextualidade pura e simples, ou então o pastiche, que é quando você não imita, mas você traz o quadro, você traz a escultura do autor, do escultor, do pintor para dentro do seu texto, citando. O que vocês estão esperando? Mãos à obra e excelente tessitura. Faça um texto no capricho, utilizando a intertextualidade e mande para o número que aparecer na sua tela. Beijos e até a nossa próxima aula de literatura, a arte das palavras.